Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPCA 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro, né? E como a maioria dos fiagros da nossa bolsa, esse é um fiagro de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 6,79. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,36%. Lembrando que o dividendo é isso tudo para quem tem um fundo nesses valores depreciados. Para quem tem um fundo na sua base aí, não tá dando tudo isso de dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,71, o que indica quase 30% de desconto. Isso dá ali 29% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez alta, quase 1 milhão por dia. Atualmente ele vem negociando uma média de 923 mil. E ele vem de uma variação negativa de quase 19% nos últimos 12 meses. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que em 2021 estava sofrendo ali na faixa de R$ 9,00. Durante parte do ano de 2022, ele chegou a ser negociado até perto de 11. E depois ele meio que voltou a sua, entre aspas, normalidade, próximo dos seus R$ 10,00. E aí, desde 2023 para cá, ó, o fundo entrou numa queda, mas normal, o mercado estava meio complicado e os fiagros começaram a sofrer. Então, esse fundo chega ali novamente a R$ 9,00, R$ 9,50, e aí, já no ano de 2024, entre janeiro e abril, né, começa a sua queda. Então, o fundo inicialmente cai até R$ 8,00, ele esboça uma recuperação ali chegando a 9, mas aí ele desaba ali, principalmente quando começam a ocorrer alguns eventos de inadimplência, de alguns ativos com problema. Então suas cotas caem de R$ 9,00 para R$ 6,00. Durante esse período aqui, ó, o fundo ficou sem pagar, diminuiu um pouco os dividendos que ele entregou. E agora, surpreendentemente, entre aspas, tá? Como o fundo voltou, entre aspas, a entregar, olha o movimento que ocorre com o fundo. Então o fundo sai de um patamar que chegou a beliscar ali 5 e pouco, e atualmente está quase chegando aos R$ 7,00. Acredito eu que ele possa se recuperar para algo na casa de 7,58 por enquanto, mas com essa perspectiva de Selic em alta, os fiagros, que muitos deles são muito indexados a CDI, tendem a fazer uma entrega muito alta. Então, esses fiagros devem voltar a entregar dividendos bem altos. Acho que a cotação vai subir. Talvez não cheguem aos 10, mas pelo menos ali na faixa de 7,50, 8, 8,50, acho que os fiagros vão conseguir chegar aí com tranquilidade. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito desse fiagro, como o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fiagro, ele é segmento outros por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância, porque ele é um fiagro de papel. Esse fundo atualmente conta com 100 mil cotistas e mais de 45 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 9,50 e ele tem um valor de mercado de 432 milhões. Então, um fundo que estava entregando 10 centavos, durante o período de dificuldade ele reduziu para 4, no momento mais crítico entregou 1, e agora ele voltou a entregar um dividendo mais alto. Então, esse último dividendo aqui foi de 10 centavos que o fundo anunciou. Continuando no site, a gente vê aqui sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que o fundo entregava sempre próximo de 1,20, às vezes beliscando ali 1,50, e nesses momentos que ele arrefeceu a sua entrega aí, os dividendos ali caíram para 0,6, e agora esse dividendo está com todo esse dividend yield, porque a cota está muito amassada. Então, o último dividend yield do fundo está representando ali 1,47%. Nominalmente dizendo, esse fundo chegou a entregar 12, 15, 14, mas ultimamente estava na faixa de 10, 9, 11, 10, 9, e as duas entregas de 4 e uma de 1. Então, nesse momento aqui, o pessoal achou que o fundo tinha ido para as cucuias, né? Tinha, entre aspas, né? Estava com uma problemática muito grande. Mas os fiagros, eles estão fazendo, às vezes, PDD, provisão para devedor duvidoso. E aí ele diminui as suas distribuições, ou às vezes até zera, como alguns fundos zeraram, mas depois ele tem capacidade de voltar a fazer entregas maiores, né? Então, acho que o fundo consegue manter com facilidade esses 10, 9 centavos, às vezes 11, e com o aumento da taxa Selic, esse fundo tem capacidade de entregar aí de 12 a 14, também com uma certa facilidade. Então, no dia 31 de janeiro, o fundo pagou no dia 14 de fevereiro essa quantia de 10 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Eu ainda estou gravando esse vídeo em fevereiro. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos ali de fevereiro para serem pagos em março.
ele não vai ter pago ainda, mas já vai ter sido anunciado. Então, eu acredito que pelo menos uns 10 centavos devem ser anunciados. Vamos aguardar aí para ver se o próximo anúncio vai ser de 9, 10, 11, mas acho que ele mantém esses 10 centavos aí. Continuando no site, agora a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Atualmente, a rentabilidade do fundo está deixando a desejar, por quê? O fundo está muito depreciado, mas ainda assim o fundo tem uma rentabilidade positiva. Então significa que se o fundo voltar próximo ao seu VP, a rentabilidade do fundo explode. Então atualmente, mesmo o fundo estando quase 30 e tantos por cento abaixo do que ele vale, né? A rentabilidade ainda está no positivo. Ele está com 6% de rentabilidade positiva. O CDI do período 44, o IPCA 18, o IFIX 15 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 45% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de vocês nos apoiar, vocês ainda vão ter vários benefícios. Você ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto. É uma planilha barata, acessível, com muitas funcionalidades. E o principal, que você comprando a planilha, você também apoia o nosso canal aí. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos aí com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, baratos e acessíveis. E na compra dos e-books, vocês também apoiam o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. É um relatório bem recente entregue pelo fundo. Então já está com os 10 centavos de entrega. E aqui a gente vê sobre taxas do fundo. Então esse fundo, teoricamente, está valendo R$ 9,51 atualmente. Ele cobra de taxa 1% de administração e gestão, performance de 10% se eles baterem um CDI. O fundo ele é muito indexado ao CDI, sempre CDI mais alguma coisa. Então isso aqui, ó, poxa, imagina se o fundo investisse 100% em Tesouro Selic. Ora, praticamente ele bateria o CDI aí, ó. Então não vejo isso sendo muito justo, esse tipo de taxa de performance, né? Continuando no site aqui ele fala um pouco sobre a performance do fundo, que em janeiro o fundo tinha 76% do seu patrimônio alocado em CRA, 12% em FDICs Fiagros e 10% em caixa. Não tiveram movimentações no período aí. No campo, todas as atenções estão voltadas para a colheita da safra de soja. E aí a gestão vem realizando visitas aos principais polos produtivos para acompanhar o desenrolar da colheita e ver se está tudo ocorrendo bem. Em relação ao portfólio do fundo, com exceção da AgroGalaxy, que essa, entre aspas, é o que causou a problemática para os fundos em geral, todos os restos ativos do fundo estão pagando juros e amortização em dia. Algumas solicitações de waiver, ou seja, de alívio, né, de desconto, por quebra de covenants, acontecem na maioria dos casos em razão desse aumento da alavancagem. Então, como o dólar dispara, aí algo que teoricamente antes estava controlado acaba desajustando. E aí, para voltar a ajustar esses covenants, esses acordos aí, às vezes tem que pedir waiver para ajustar isso aí. Eles até falam que o dólar chegou a 6,19, atualmente está na faixa de 5,70, né, na data que eu estou gravando o vídeo. Essa diferença gigantesca aí realmente atrapalha produtores, né, os devedores. Nas próximas semanas, as empresas começarão a entregar balanços. Um relatório esperado é do FS Bioenergia, que apresentará o resultado de 9 meses, uma vez que seu fechamento é em março. O resultado caixa do fundo foi de 7,5 centavos, mas o resultado contábil foi de 11. E aí eles acabaram entregando 10 centavos. Continuando aqui, a gente chega na DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. E aí a gente vê que em janeiro o fundo teve até um resultado no regime caixa menor do que dezembro, mas contabilmente o resultado foi muito superior aos outros demais meses. Ele teve 5 milhões de resultado contábil. Como o fundo entrega no resultado contábil, tá, de competência, então, e os fiagros têm que entregar no resultado de competência, tá? Por isso que dá essa diferença aí. Então, o que a gente vai fazer? Só que a gente vai calcular pelos últimos 12 meses. Nós vamos ver na prática o que essas despesas aqui, ó, representam frente às receitas do fundo. A gestão não faz um destrinchamento das despesas. Então, eu vou considerar que tudo isso aqui está indo para o bolso da gestão. Nós vamos somar esses dois valores aqui, ó. Já que ele distribui por competência, nós vamos somar no regime de competência aqui. Então, 53
469, que eu vou arredondar para 470, mais 1.939. Então, de receita, o fundo teve 55.409. 5.495 vezes 100, dividido por 55.409. As despesas do fundo estão ali em 9,91%, no limite dos 10%, que eu acho que é algo totalmente aceitável. Interessante também a gente observar nesses 12 meses que o resultado caixa foi de 53 milhões, o resultado competência foi de 49 e ele distribuiu 49. Então, teoricamente, você tem até uma sobrazinha aí frente ao que ele produziu, realmente transitou pelo caixa, né? Aqui ele mostra os dividendos que ele distribuiu e o que isso representou frente ao fechamento da cota, né, na data da distribuição. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem algum Fiagro? Ou nesse momento agora que os Fiagros estão passando por dificuldade, os Fiagros não prestam? Você saltou fora dos Fiagros? Comenta pra nós se você entende os Fiagros, se você tem, se você gosta, se você está investindo, se você está aproveitando quedas e se posicionando ainda mais, ou se essas quedas para você é momento de desespero. Comenta que seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo em particular, eu tento ser o mais transparente possível no quesito de se eu tenho ou não. Por quê? Se eu tiver, eu posso estar sendo conflitado, né, ao falar de um ativo que eu possuo, e também se eu não tiver, eu posso estar falando mal com algum interesse, né? Então eu particularmente não tenho esse ativo. Então, o fato de eu estar falando que eu não tenho esse ativo não significa para você pensar que ele é bom ou ruim, tá? Eu, por questões de cunho pessoal, tem muitos outros Fiagros que eu prefiro, né, em relação a esse fundo. Mas, apesar de eu não gostar da gestão XP, eu achar que eles não fazem uma boa gestão em alguns fundos, né? Nesse fundo em particular, até então, eu não vejo a gestão com nenhum problema. A problemática que aconteceu nesse fundo aconteceu em outros fundos, até fundos famosos. E nada impede de acontecer em qualquer que seja os fundos. É normal ter acontecido. A gestão também vem fazendo um bom trabalho, ela tem certas garantias por trás do crédito, né? Então eu não vejo como é algo que a gestão fez um péssimo trabalho ou coisas desse sentido. Mas como eu disse, eu tenho um gosto pessoal, né? E esse fundo daí não é um fundo que seria do meu gosto. E o fato de eu estar falando isso aí não significa que o fundo seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? Eles já tinham trazido esses percentuais, né? O quanto o fundo tem em outros ativos. Os segmentos que o fundo mais investe, né? Segmentos de usina, cooperativa, outros. E é um fundo que tem uma boa diversificação geográfica e praticamente presença em quase todo o território nacional. Atualmente o portfólio do fundo está 89% em CDI mais 4,85%, e ele tem 11% em IPCA mais 8%. Aqui traz uma tabela de sensibilidade, lembrando que esse fundo beliscou esses R$6, ficou até abaixo, né? Isso daria, na época, o CDI, 26% do CDI ou 22% do IPCA, né? E atualmente, como ele está nessa faixa aqui, ó, de entre 7,50 para cima, né? Olha o quanto dá de diferença das taxas, né? E se ele chegar a R$9, olha o quanto que dá de diferença das taxas. Então, quanto mais barato você vai comprando um ativo, melhor é o seu dividendo interno, melhor é o seu retorno, né? Então, se você confia na gestão, se você gostou do fundo, aproveite e compre enquanto o fundo estiver depreciado, né? Isso aí vai te trazer um ótimo resultado. O fundo também fala um pouco sobre a safra da soja, alguns detalhes, sobre milho. Toda essa parte eu vou pular aqui, ó, sobre açúcar e etanol. Mas se você for se posicionar no fundo, leia, né, para você entender minimamente o que isso significa. Atualmente, a maior exposição do fundo é nesse FDIC aqui, ó, OPI, que é 8,4% do portfólio. Os demais são a partir de 5,5%. Mas eu sempre faço esse alerta. Toda vez que você for ver a exposição que o fundo possui, veja se ele não tem devedores em duplicidade. Por exemplo, FSBio, ó, 5,2, 4,2. Então isso aqui já está dando quase 10% do FSBio.
E será que tem mais FSBio em algum outro local do portfólio aqui? Então veja com cuidado, porque não necessariamente esses percentuais aqui são o que realmente o fundo tem. Então isso é um ponto a se observar, tá? O fundo não tem alta exposição a devedores, né? Isso é um ponto interessante, porque se algum desses devedores der problema, isso pode impactar o fundo aí severamente. Então aqui a gente vê todas as exposições que o fundo possui. Aqui ele fala um pouco sobre esse OPI, que é aquela maior exposição que ele tem, né? O que ele investe. E ele também tem exposição em WIS, Primato, tal. Então pode ser que seja algumas duplicidades aí de dívida. E aqui a gente chega na carteira dos devedores propriamente dito. Então essa FSBio, isso aqui é uma usina de etanol e milho, etanol de milho, né? A garantia pela dívida, aval cruzado entre as empresas e 130% de cessão fiduciária de recebíveis. Ó, outra garantia do solúvel aqui, ó. Fiança dos acionistas, cessão fiduciária de contratos à devedora, 135% sobre o saldo dos CRAs, sendo considerado o valor dos contratos atuais de sua vigência. Então, algumas das garantias aqui eu não vejo como sendo garantias muito, muito sólidas. Ó, alienação fiduciária das soqueiras de cana, quando tem alguma coisa dada como garantia, né, talvez seja melhor. Cessão fiduciária de recebíveis da cana, aval dos sócios, aval da holding. Então, para mim, o importante é quando tem alienação fiduciária, de preferência até mesmo da terra, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim, umas vezes são também empresas que vendem insumos e tal, né? Então, no caso dessas empresas, não tem como dar esse tipo de garantia. Enfim, aqui a gente vê todos os devedores. Eu sugiro que, se você gostar do fundo, venha aqui nesse final e leia um por um dos devedores para você entender minimamente em que você está colocando o seu dinheiro a risco. Ver o que essas empresas, o que são esses setores rurais aí, em que eles investem, o que eles fazem e quais são as garantias que foram dadas, né? Afinal de contas, é o seu dinheiro que você vai estar colocando a risco aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with the